Eu, Juliana, é minha segunda reunião. Tem Gabriel. Quem consegue ver melhor, né? Tudo sem telefone. Tem Gabriel Nascimento, rei do AP, a Juliana e Antônia Alice. A Alice, eu acho que é do grupo de. Alice falou comigo pelo É do grupo de Família e Sucessões, né, Alice? Oi, boa tarde, tudo bem? Sou do grupo de Família e Sucessões, tá? Eu não vou poder ligar minha câmera, mas estou por aqui. Tá bom. Obrigada. Sejam todos bem-vindos, gente. Na próxima, que vocês possam estar aqui com a gente presencialmente. A gente faz um lanchinho muito especial e fica aqui na Barra da Tijuca, apesar do Gabriel querer muito que a gente faça um encontro no centro. As pessoas gostam muito da Barra também, né? É ótimo na Barra. Não é, gente? Me deem cópia aí, por favor. Vamos lá, gente. Então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Anelisa Teixeira. Estou aqui como presidente da Comissão de Compra e Venda, eleita pelo Carlos Gabriel, presidente da ABAME. E procuro trazer sempre temas que a gente esteja realmente assim, temas quentes no mercado imobiliário, que possam ajudar a gente na prática, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu não sou uma advogada professora, né? Tenho ao meu lado aqui um exímio professor, mas toda a minha atuação é na prática. Então, eu sou uma profissional muito focada em atendimento ao cliente. E, por linha de trabalho, a gente de tanto fazer, que são 15 anos intensivos na advocacia imobiliária, prestando assessoria em compra e venda, eu acabei ficando muito treinada para transformar conceitos jurídicos complexos em palavras simples, porque eu atendo o público, então eu lido com pessoas não técnicas, tá? E isso acabou me levando a uma defasagem no sentido de decorar leis, artigos, eu não sei isso de cor, tá? E ao lado do Gabriel, na minha primeira reunião, percebi essa defasagem e essa necessidade para poder estar me comunicando com vocês aqui. Então, enquanto eu ainda não me aperfeiçoo nesse ponto, o que eu fiz foi, eu montei uma pauta, tá, da reunião, com todos os temas que eu vou abordar, e nessa pauta eu trago os artigos de lei, trago entendimento do STJ, para que vocês tenham, então, todo o embasamento legal de tudo que a gente vai estar debatendo aqui. Prometo que vou estar me aperfeiçoando, né? Todo mundo vai fazendo e vai melhorando. Mas, enquanto não tenho isso tudo de cor, vou estar me socorrendo aqui dessa pauta, que depois vou estar disponibilizando, tá? Eu vou passar para a Carol lá na BAME, quem quiser, que não está aqui no presencial, né? Podem procurar a Carol, que ela vai ter acesso a esse material para compartilhar com vocês, tá? O tema que a gente escolheu hoje para essa segunda reunião, basicamente, eu denominei como o limite da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Por que eu estou abordando esse tema? A gente escolheu como primeiro tema a do diligência imobiliária. E na nossa primeira reunião, a gente fez basicamente um bate-bola aqui, eu, Carlos Gabriel, onde eu segui a linha, né, de defender uma auditoria mais profunda, com o exame completo de documentação, análise da matrícula toda, inclusive a cadeia, né, dominial. E o Gabriel levantou uma bola forte da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Somos profissionais distintos, com linhas de pensamento um pouco diferentes nesse assunto, e foi uma troca muito rica, né, em cima disso. Então, eu achei importante, até por uma dificuldade que eu estou tendo agora no dia a dia, os meus colegas também, a gente aprofundar, para a gente entender aonde a concentração dos atos na matrícula deixa a gente numa zona escura, né, que ela não atende a gente, tá? Basicamente, para começar esse tema, eu preciso vir aqui falar da súmula 375 do STJ, agora em professora. E a súmula fala o seguinte: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, tá? Ok. Só que a pauta de hoje, eu queria destinar ela basicamente aos débitos fiscais, tá? E por que esse tema designado e esse ponto em específico?
Porque a gente está vendo, eu não sei se vocês que atuam no mercado estão sofrendo a mesma coisa que eu, mas assim, muitas notícias do STJ em julgamento sobre esse tema estão sendo debatidas nas redes sociais. Então, a gente vê várias matérias repercutindo e, naturalmente, isso chega nos nossos clientes. Está pensando com você também, Ariel? Tá, toda hora. E aí os clientes ficam preocupados vendo isso, pedindo informação. Então, eu achei que era um tema muito bom para a gente trazer. Inclusive, depois eu queria ter a oportunidade de escutar um pouco vocês sobre como vocês estão conduzindo a due diligence de vocês, especificamente com relação à questão fiscal, tá? E, então, o assunto aqui é o seguinte. A gente tem a regra geral, a súmula 375, que fala que depende do registro da penhora. E aí a gente tem o tema 290 do STJ, que fala que, basicamente, enquanto a súmula 375 trata da fraude e execução em geral dos créditos civis, o tema 290 ele vai especificamente para questão fiscal, tá? Esse tema 290, gente, ele é de 2010, certo? Ele é de 2010. Só que por que ele só ganhou repercussão em 2023? Acontece que em 2023, você sabe de qual, Gabriel? Né? O STJ, quando ele fez aquela notícia que foi para... que aí teve uma publicação. Não, esse julgamento do Tito Gonçalves. Achei. Foi que gerou uma repercussão. Teve uma notícia publicada de 19 de maio de 23, que fala assim, ó, configura fraude, execução fiscal, alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa. Gente, vamos lá. Como eu não conheço todo mundo que está aqui, principalmente quem está lá atrás do telefone, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de fisco, a gente tem União, Estados e município. A gente tem a primeira etapa, ou seja, uma pessoa deixou de pagar um imposto. A primeira coisa que a Fazenda faz é inscrever em dívida ativa. Então, é uma cobrança administrativa, tá? E aí, normalmente, depois de em até 5 anos, ela vira uma execução. Continua sem pagar, vira uma execução. A execução é o quê? Um processo ajuizado. Sai lá na Justiça Federal, se for federal, e sai no segundo distribuidor, se for estadual ou municipal. Aqui do Rio de Janeiro, segundo distribuidor, tá? De executivos fiscais. Ok. Via de regra, as pessoas não tinham hábito aqui no mercado do Rio de Janeiro de pedir certidão administrativa, gente. Ninguém pedia isso, tá? A gente só olhava a certidão da Justiça Federal. Que depois a gente começou a pedir PGFN. PGFN pega débito tributário. Então, a inscrição administrativa de débito tributário vai na certidão da PGFN. Município e Estado, ninguém pede, tá? Só que isso que eu estou falando aqui, ou seja, é uma notícia que ganhou repercussão em 2023, mas que retrata um assunto de 2010, que é o tema 290. E esse tema 290 de 2010, ele é um entendimento sobre um assunto de 2005. Ou seja, desde 2005, sempre foi assim. O que aconteceu, então? As pessoas tomaram conhecimento. E tomaram conhecimento por quê? Porque teve uma notícia em 2023 e ampla repercussão nas redes sociais. E aí, quando as pessoas ficam sabendo que existe essa necessidade, ou seja, hoje a gente precisa puxar as certidões administrativas. Uma vez inscrito o débito, faço a venda do imóvel com o débito inscrito, é má fé, contanto que eu não tenha um colchão patrimonial para responder por isso. É basicamente isso, tá? Então, a gente, na qualidade de advogado, ficou sentado numa cadeira com o difícil exercício de fazer uma consulta vasta para a gente poder entender aonde aquela pessoa tem dívida fiscal em todos os lugares. Isso é algo humanamente impossível, gente. Eu fiz aqui no meu material, tem até aqui, são 5.569 municípios. É impossível a gente fazer isso, tá? Então, assim, para o exercício da advocacia, é uma missão muito delicada, porque a gente tem
a gente é contratado por um cliente, né, que quer comprar um imóvel. O que ele busca? Segurança jurídica, né? Como é que a gente vai trazer segurança jurídica sem inviabilizar o exercício da advocacia num ambiente desse? Porque o cliente quer comprar. Qual é o nosso papel? Tentar garantir que ele consiga fazer isso com o máximo de segurança possível, tá? E no cenário legislativo que a gente se encontra, especificamente com relação à questão fiscal, a gente fica num difícil exercício, porque a gente não tem uma base de dados única que nos permita consultar. Ó, vou aqui olhar esse CPF, eu consigo saber em todos os municípios se ele tem alguma pendência. Não tem isso. Na PGFN já é mais fácil, porque é uma única consulta nível nacional. Mas nos municípios e estados a coisa se complica um bocado, tá? Então, por isso o tema é um tema super sensível, que vulnerabiliza não só tendo nós profissionais que estamos aqui nesse difícil exercício, sobretudo os clientes compradores, né, que podem estar expostos a uma dívida fiscal em um lugar que ninguém podia imaginar, porque não necessariamente precisa ser onde ele mora, qualquer dívida fiscal escrita administrativamente já subentende que existe a má-fé. Aí vamos ver o texto, sabe de cor, quer falar? Não. Aquele ponto da má-fé, contanto que não tem patrimônio. Não, acho que 54 para primeiro para o segundo. Vai, Gabriel, 185, vocês querem. Eu acho que eu falo que é. Mas o 185 não fala de má fé. Você quer a 3.097,54 para o primeiro segundo ou você quer o 185? fala tu, fala 185. 185, lá no parágrafo, o 185 do CTN ele vai dizer o seguinte: presume-se fraude, se o alienante tiver escrito indicativo. Bom, aí o parágrafo do 185 vai dizer assim: pode-se inibir a fraude, afastar a fraude, se houver reserva de bens suficientes para evitar a caracterização do não pagamento do tributo, inscrito em dívida. Isso é o que fala o 185 que eu. Isso é uma coisa. A 3.097, lá no 54, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, vamos dizer o seguinte: só se pode opor ao adquirente aquilo que vem escrito na matrícula, concentração, e no parágrafo segundo vai dizer não dialoga, não é condicionante com a caracterização da boa-fé do adquirente o fato de ele ter tirado algum certidões. Esse é o contexto que a gente tem. Deixa eu só dar um passo para trás. Porque do tema 290, por que ele é importante? Que antes de 2005, para caracterizar fraude, dando mais um espaço para trás, o marco regulatório do tema concentração dos atos, o marco regulatório de segurança jurídica imobiliária, 2015, que é quando entra em vigor a Lei 3.097, que é oriunda de uma medida provisória do ano anterior. Beleza? Só que antes disso, a gente havia uma discussão muito complicada que envolvia a questão tributária, que era a seguinte: para caracterizar a fraude, o entendimento da STJ até então era o seguinte: se eu tivesse citado em execução fiscal, tem fraude. Beleza? Essa citação na execução fiscal. Então, você buscava a certidão fiscal, do feito fiscal, porque o critério que o STJ definia era a citação no processo fiscal, no processo de execução fiscal. Quando a lei é alterada, né, quando a lei complementar, que é o CPN alterada pela lei complementar 118 de 2005, ela muda o critério para dizer o seguinte: não, a partir de agora é irrelevante se eu estou com a execução fiscal em curso ou não. Se qualquer contribuinte estiver inscrito em dívida ativa, eu tenho presunção absoluta de fraude. Ponto. O que isso significa? Desde 2005, não existe no Brasil operação imobiliária segura, 100% segura. Não existe, é impossível. E eu digo impossível. É impossível, inclusive, mesmo que você tive todas as certidões fiscais. Se você for inscrito em dívida ativa naquele dia, se no dia seguinte você tiver inscrito, em teoria você também tem fraude acontecendo. Assim, não existe operação imobiliária segura. Qual é o grande problema? O problema é que o mercado e a advocacia, com muita dificuldade de reconhecer que não existe operação segura, começou a dar volta, correr por trás para o rato, tentar inventar mecanismos para você dar segurança jurídica maior do que existe de fato. Mas o ponto é, desde 2005, não existe operação do ponto de vista tributário, não existe operação imobiliária 100% segura. O que você pode fazer, que aí é o nosso papel, é mitigar risco, é reduzir um pouco os riscos. Qual foi a maneira que você encontrou de reduzir riscos? Que algumas pessoas encontraram. Então, por exemplo, a gente lá no escritório, a gente desde sempre tira as certidões administrativas. Por quê? Porque eu, pelo menos,
consigo ter um panorama de se no local onde aquela pessoa vive, trabalha, etc., ela está inscrita em dívida ativa. Agora, se ela tiver inscrita em dívida ativa numa cidade do Acre, e essa cidade do Acre quiser caracterizar a fraude, ela vai caracterizar a fraude. E não há nada que nós possamos fazer. Vírgula. Não há nada que nós possamos fazer. Esse adquirente que está sofrendo ali aquele input, ele pode, por exemplo, aí, assim, avançando, não sei se a gente já pode avançar um pouco mais, porque antes todos querem aterrizar um pouquinho. Até isso, um pouquinho. Não, você está bem. Tá. Então, por exemplo, mas será que esse adquirente vai perder o imóvel todas as vezes? Não, não vai. Vou dar um exemplo prático. Imagina que eu sofra uma execução fiscal. Imagina que uma determinada pessoa esteja inscrita em dívida ativa. Mas por um valor muito pequeno, R$5.000. 90% das procuradorias ela não vai executar. Não vai entrar com uma execução fiscal por R$5.000. PGFN, salvo engano, o mínimo é 25 mil. Então, eu estava lá com uma primeira de 5, o tempo foi passando, esses 5 foram crescendo, foram crescidos de juros, e aí daqui a 10 anos, aqueles 5 viraram 20. Opa, agora vai virar uma execução fiscal. Aí eles vão lá e deflagram a bendita da execução fiscal. Deflagrar. Passados 5 anos, eles deflagram o limite do prazo prescricional. Eles deflagram a execução fiscal. Deflagrada a execução fiscal, eles atacam o adquirente. Esse adquirente vai perder esse imóvel? Não, não vai. Mas ele vai perder esse imóvel não pela não caracterização da fraude? Não. A fraude vai estar caracterizada. Mas ele não vai perder esse imóvel porque ele, por direito próprio, adquiriu de outra forma esse bem. Como que ele adquiriu? Uso capião. Então, o uso capião vai ser o instrumento que esse adquirente vai ter para se proteger contra o ataque fiscal. Porque se a presunção era absoluta e eu tenho um cenário de ineficácia, e aquela execução ela vai tentar me atacar, não, tudo bem. Mas se a operação ela for ineficaz, eu já adquiri esse bem por outro mecanismo. Mesmo que você extrapolasse a ineficácia e chegasse ao ponto de dizer que isso importa em invalidade do negócio, não seria o caso, mas que importa em invalidade, eu já teria adquirido por outros modos. Então, eu vou ter outros meios de defesa contra aquele ataque à execução fiscal. Meu problema é no período mais curto. Só que, e aí esse caso do Benedito Gonçalves, que é o de 2023, ficou assim, muito chocante, porque no caso do Benedito Gonçalves, não foi a própria cadeia originária da alienação que gerou o reconhecimento da fraude, etc. Foram 5 cadeias antes, e aí tinha uma certidão divulgativa aqui, vendeu para um, e esse cara da ponta sofreu a execução. Esse aqui todo mundo falou, cara, aí a casa caiu. Porque, de fato, a lei permite isso, mas ninguém imaginou que o STJ daria esse grau de interpretação para o 185. E aí, qual é o grande problema? Na minha opinião, nesse caso, tem uma peculiaridade. É que já tinha execução fiscal em curso, rolando, e estava com dificuldade de citar o cara. Por isso que ela conseguiu se prolongar tanto no tempo. Então, assim, tem um certo casuísmo nesse caso do Benedito Gonçalves, mas foi suficiente para o mercado inteiro pirar. Na verdade. Mas o ponto é, na verdade, a gente já convive com isso desde 2005. Só que as pessoas não sabiam. E não sabiam porque não dava problema. Era pouco problema. Só que agora está começando a dar e está dando bastante. Mas assim, Tem tido algumas decisões repercutindo nesse sentido. mas assim, o que está repercutindo é Instagram. As decisões não são as decisões sempre existiram. Você sempre teve. As antigas estão vindo à frente. Mas, O o STJ acabou de decidir. Não, isso várias vezes. cliente que manda aquilo ali. Você vai saber disso? O STJ já viu isso várias vezes, ele já discutiu isso várias vezes, todo mundo já sabe disso. O problema é que é raro de acontecer. Porque, vamos combinar, não é comum que uma pessoa que mora no Rio de Janeiro há 30 anos tenha uma execução fiscal lá. Não. É impoder. Não é típico. E se acontecer, será que isso vai ser judicializado? Será que isso vai ser questionado? Será que isso vai chegar ao ponto? Será que aquele cara não vai ter patrimônio suficiente e aquele imóvel vai ser atacado? Então, assim, você tem uma série de camadas que têm que ser superadas para você chegar nesse ponto crítico. Mas o ponto crítico existe. Então, assim, e aí voltando. Então, desde 2005, a gente nunca debateu o critério da boa-fé dentro da execução fiscal, porque não se debate dentro do débito fiscal, porque o débito fiscal não dialoga com a temática da súmula 375. Ele dialoga com a presunção absoluta de fraude decorrente da IC. E, de novo, é uma posição totalmente vulnerável do adquirente e não tem o que fazer, a não ser, aí a gente vai debater de lei referenda, que é, a não ser que a gente mude a lei, que é uma das propostas que a ADAME tem, que a gente altere o 185 para criar uma escadinha mínima para dar segurança. Você já imaginou, aí eu começo a gente começa a ficar maluco, né? Você já imaginou, sei lá, dar uma louca no prefeito da vida,
E esse prefeito resolve, como aconteceu, Jamil? E o prefeito resolve assim, cara, executa todo mundo, eu não quero saber o tamanho da fiscal, executa todo mundo. Aí a gente vai começar a ver pipocar problema. É porque, de novo, as procuradorias, elas são um pouco eficientes. E aí eu concordo com a Elisa que nós estamos nos aproximando de um momento em que as coisas vão mudar muito por conta de IA. E aí, cara, a capacidade de tratamento de dados que a gente tem, essas execuções fiscais vão mudar muito de cara. A forma como as procuradorias trabalham já está mudando e vai mudar muito. O cara vai disparar milhões de execuções fiscais no mesmo dia. E aí, talvez, os próprios critérios do quanto eu executo, quanto eu não executo, mudam também. Busca de patrimônio. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Então, assim, Mas a questão é como é que a gente sobrevive no meio disso, né? Porque hoje a gente vai continuar trabalhando, Sim. exercendo a nossa advocacia enquanto não modifica a lei, enquanto não tem um sistema de busca. A gente tem que tentar, dentro do nosso ofício, trazer o máximo de segurança com razoabilidade. mitigar isso. Dá para fazer. E uma lógica que eu sigo muito, assim, no meu trabalho, eu entendo que dentro de um universo, né, no Brasil inteiro, aonde a gente precisa olhar para a gente poder fazer essa auditoria e tentar trazer segurança dentro desse ambiente que a gente já sabe que é naturalmente inseguro, né? A gente tem obrigação por lei, aonde mora a pessoa, aonde fica o imóvel. E aí eu entendo que a gente conseguindo entender, o mercado de alto padrão todo é feito de empresários, então onde a pessoa tem a participações societárias, é natural que ela tenha negócios e aí possa ter essas questões. Então, assim, dentro da minha ótica, é um pouco do que eu estou seguindo, né? Eu vejo o lugar do imóvel, onde a pessoa mora e aonde a pessoa exerce os seus negócios. E aí eu queria escutar um pouco vocês, se vocês pedem certidões administrativas das fiscais e aonde vocês olham. Você pode começar com uma A gente estava falando sobre isso. Eu estava me recordando de um caso, aqui, no mercado de alto padrão aqui da Barra. A pessoa que vendeu o imóvel trabalha em operação. Né? Uhum. E aí você imagina, vai buscando um benefício fiscal, vai achar. Empresa lá, e aí é isso. Isso aí, assim, puxa, na verdade, já tinha um probleminha com a União, né? Então, o que a gente fez? Na transação, na verdade, houve uma pergunta. Então, ele não ficou insolvente, né? Ele mudou a posição patrimonial. Isso é uma... O adquirente, ele, a princípio, teve uma, como o Feijão falou, 100% de segurança é ilusório. Né? Mas esse é um raciocínio muito bom para se ter, né? Porque nem sempre que a gente fala em venda de imóvel, a gente fala de redução do patrimônio, né? Isso é um raciocínio muito bom, porque se ele pegou o dinheiro daquela venda para aplicar na outra compra, eu entendo que existe bastante conforto para você iniciar. Assim. O 185 ignora isso. Mas você concorda que se ele fala com tanto que tenha bens? Não, porque o 185 não fala com tanto que tenha bens, ele fala com tanto que você reserve bens. E aí, o que o STJ interpreta no reserve bens? Mas a outra jurisprudência diz, ela vai dizer assim, reservar bens não é ter bens. Ter bens é a exigência do artigo 54 do não tem garantia. É aquele mecanismo de averbação transitória que você faz na indicação de bens. Fala assim, cara, eu tenho 10 apartamentos, estou encalacrado com um problema fiscal. A verba da minha dívida fiscal nesse apartamento e os outros estão liberados. Isso está previsto na lei. Posso fazer isso. O problema é que isso é um procedimento administrativo e é muito difícil para a gente, como advogado. Por exemplo, a gente está assessorando uma compra e venda. É muito difícil para a gente, como advogado, de quem está comprando, virar para quem está vendendo e falar assim, pô, irmão, viabiliza a venda. Faz aqui a anotação. Aí ele vai dizer, cara, desculpa, você é um advogado bom demais. Eu vou sair de você, vai ter um outro advogado que não conhece e eu vou fazer bem que vai dar certo. Eu queria você fez. Mas tem um pouco mais de Exatamente, esse é o problema. Fala comercialmente, como é que você consegue sustentar um negócio desse? Fala a sua visão comercial. É difícil, porque se a gente não faz, tem que perde a venda. Eu já perdi venda por causa disso. Do dono da imobiliária que eu fiz parceria ficar chateado porque a gente teve uma conduta, né, de se preocupar com algumas dívidas e
E Era Costas era era trabalhista. da Zona Sul, era trabalhista, mas o cara tinha outros bens, então você tem que relevar, aí é difícil, comercialmente fica bem difícil. E aí, o que eu penso? Eu dou um parecer, tento ser o mais comercial possível, a Elisa que faz em todas as minhas assessorias jurídicas, e aí sempre peço para ele colocar o advogado dele para validar. Ou o advogado de um caso ou de outro, aí você fica um pouco mais tranquilo. Agora, no caso, quando vocês estão fazendo assessoria para um comprador, eu acho que é diferente o critério, né? Quando Quando você está na intermediação, você tem que ter uma visão mais comercial do trabalho, né? e aí você, Quando você está criando parte, você é mais parcial. tenta passar a responsabilidade para quem está comprando. É difícil. E tem que ser realista, porque assim, eu falei com a Elisa, na verdade, o objeto do nosso estudo no final do dia não é a nossa preocupação altruística de que eu quero que o mercado funcione. Como é que eu não vou ser responsabilizado se der um problema? Pelo menos É isso. Não, da minha parte, de verdade, assim, a minha atuação, eu realmente sou orgulhosa de tentar entregar o trabalho de forma que ele não gere um problema mesmo. mas isso é controlado. Então, mas eu entendo que dentro, veja bem, parar de trabalhar não for. Não, acho não. Fechar o mercado também não. Não, também não. Então, dentro do que a gente tem, a gente precisa ser criativo em trazer soluções. Você vai abrir para o seu cliente assim, não existe negócio jurídico, Eu falo, imobiliário seguro. eu falo. Então, qualquer competidor você vai virar para um cara Eu que está falo. comprando uma casa de 14 milhões, que é o que eu faço. Eu falo. 14 milhões, fala assim, irmão, olha só, fiz o que eu podia fazer. Pode ser que dê um problema, mas a probabilidade de acontecer é muito menor. É claro, Uma coisa que fez. eu não falo, Elma. Mas o ponto é, você fala o quê? 90% não fala, e aí, desse 90% que não fala, tem uma parte que não fala que não sabe, e tem uma parte que não fala que não quer perder o negócio. O que a gente precisa, então, por exemplo, que a gente brinca muito lá, enquanto entidade, o que a gente precisa? A gente precisa falar abertamente para todo mundo como é que as coisas funcionam. Quem tiver curiosidade de procurar informação, vai procurar. Agora, assim, não existe hoje, né, com direito posto, não existe uma rotina de segurança absoluta possível, porque o sistema joga contra a gente. O que a gente pode fazer é mitigar o risco ao máximo e fazer escolhas. Por exemplo, eu tenho um empresário que eu sei que está encalacrado. Talvez fazer negócio com essa pessoa, se o teu cliente do outro lado não está ganhando um descontaço ou não tem apetite, talvez não vale a pena fazer negócio com essa pessoa, porque você não vai conseguir garantir. Você tem que conhecer quem está vendendo. E, de novo, assim, e aí o que eu percebo, as pessoas que têm uma preocupação, que uma preocupação extremamente razoável. Especialmente com o corretor de imóveis, mas com o advogado. O advogado, querendo ser processado, ele está ali meio que no ambiente dele, né? O corretor de imóveis não, ele está fora do ambiente dele. Então, o corretor de imóveis, assim, não quer ser processado amanhã. Porque ele vai ser processado. E ele vai ser processado e vai ser TJ, ele é cruel com o corretor de imóveis. Ele é cruel. Você pega os precedentes de responsabilização do corretor, todos pegam. Não tem nenhum corretor que se salve para contar a história. E é todo assim, falei com a diligência, eu tinha que ter avisado, tinha que ter falado, tinha que isso. Agora, por exemplo, esse caso do Benedito Gonçalves. Cara, como que esse corretor, essa criatura, ia conseguir, cara, fazer esse estudo? Nem dá para fazer. Eu acho que nem dá para fazer. Não. Tem nem legitimidade. Isso é uma coisa que eu queria falar, assim, porque eu faço sempre a análise da cadeia dominial, né? Eu olho, volto nas transferências do imóvel. E uma coisa que me causou perplexidade é que eles atualizaram o sistema da PGFN. Há quanto tempo, Ju, mais ou menos, que eles mudaram o sistema? Deve ter uns meses, não, né? 2 meses. E antes a gente fazia consulta, por exemplo, eu tenho que olhar um CPF. Eu só precisava do CPF da pessoa para emitir a certidão da BGFN. Quem é que pega débito tributário? A de PGF também, data de nascimento. E agora eles estão medindo data de nascimento, ou seja, eles exigem que a gente tenha um cuidado e eles tiram a ferramenta que nos permite Burocratismo ter na ferramenta. mercado. Exato. Tanto o TRF quanto a PGFN. Você não consegue mais tirar a certidão civil do TRF sem a data de nascimento. Ou seja, todos os sistemas federais fecharam no início, você não tem informação da data de nascimento. Então, quando você está na venda para o vendedor final, ok, você vai ter o documento de identidade, tudo. Agora, para voltar na cadeia, Você não consegue. olha a dificuldade. É que não tem como, então não se volta mais na cadeia. Então, a gente volta, a gente tem um sistema de consulta interno, que a gente consegue acessar a identidade, a data de nascimento, para a gente poder fazer, assim, é um custo E o que trabalho. você tem, uma dificuldade
dificuldade que você tem para acessar uma coisa que é super importante para a gente dar a segurança jurídica para os nossos clientes. Então, assim, tá difícil, sabe? Por isso é que eu botei esse tema aqui em pauta, porque realmente, assim, o exercício da advocacia nessa parte aí tá um desafio, e eu tenho recebido mensagens de colegas e tudo, perguntando o que você tem feito, como é que você está fazendo. Gente, assim, quando, a verdade, a gente tem que ganhar feeling, né? De tanto a gente fazer, a gente ganha uma sagacidade em olhar o RGI. E realmente, assim, enxergar, olha, aqui está tendo muita transferência, olha, isso aqui está estranho. Eu já peguei o RG, eu falei, eu sinto que aqui tem algum problema. Aí eu falei, Passando várias vezes, pouco tempo, aí eu, Aquela doação. gente, olha, dinâmica é eu fiz uma coisa que, assim, é difícil fazer porque custa caro e demora. Então, quando você está numa compra e venda, normalmente não dá tempo de fazer, mas eu consegui nessa. Eu pedi para a corretora confiar em mim e esperar. A gente pediu uma certidão da escritura do cartório que tinha lavrado, demora um pouco para sair, dependendo do cartório, mais ou menos. E o que tinha acontecido é que aquela escritura tinha sido lavrada sem a apresentação da certidão da Justiça Federal. E o cara tinha uma execução fiscal ajuizada na Justiça Federal. E aí eu falei com a corretora, eu falei, ó, aqui é fraude, aqui. Achei. Sabia que tinha alguma coisa. Então, assim, só que são esses desafios, entendeu? Porque a gente tem um cliente que quer comprar, que quer vender, que não entende por que a gente está tendo que voltar para olhar. Mas nesse caso que você é curioso. Porque, em teoria, essa escritura nem poderia ter sido lavrada. Exato, mas se faz. Não, pois é, mas aí Não foi feito. é uma falha formal, que a escritura nem poderia ter sido lavrada. Porque, para você ter uma execução fiscal, você tem que ter uma inscrição indicativa. E a inscrição indicativa federal sai na PGFN. Ela sai, ou ela sai positiva para efeito de negativa, ou ela não vai sair, vai dizer, falta informação, aquele comunicado de falta de informações, né? E assim, e aí de novo, mas, por exemplo, os cartórios, pegando esse gancho, o que os cartórios estão preocupados? Eles estão preocupados com a responsabilidade civil deles na frente. É a única preocupação que eles têm. Eles põem aquelas cláusulas. Não, nós somos isso, não estão errados, o casamento está vindo do seu estado, e vida segue. O problema, assim, institucional que a gente tem, enquanto a BAN, é que, tá, tudo bem. Então, o advogado me deu um jeito de se proteger, se blindou, tá? Informou para o cliente, tal, beleza, ele saiu do problema. O corretor foi lá, se blindou. O cartório foi lá, se blindou. Estourar de qualquer forma, e você vai ter uma crise de segurança, você vai ter uma crise de confiabilidade. Que é um pouco do diálogo que a gente tenta ter com os tribunais. Porque assim, cara, eu só entendo perfeitamente que o fisco precisa ser protegido. Eu acho que eu não entendo, mas a gente finge que entende. Então, eu entendo perfeitamente que o fisco tem que ser protegido. Okay? Mas se você criar uma crise de confiança, não vai ter fisco para ser protegido, porque o mercado vai quebrar. Ninguém vai comprar imóvel. Ou quem comprar vai negociar de uma maneira tão dura que você passa a alocar o risco naquele negócio. Então, se eu compro um negócio, vou comprar um apartamento, e eu acho que eu posso vender esse apartamento no futuro, eu não vou pagar 1 milhão, vou pagar 500 mil, que aí vale o meu risco. Exato. Eu vou querer desconto. E é justo. Então, assim, e aí, o grande problema é quando a gente fala de fiscal, a gente está meio que num beco sem saída. A gente está num beco sem saída. Quando a gente fala da fraude, a execução civil trabalhista, né, fora do ambiente fiscal, aí o legislador acertou na mão e protegeu o adquirente total. O adquirente hoje está muito seguro em relação às fraudes cíveis, às fraudes trabalhistas. Agora, a fraude fiscal, cara, E é o nosso calcanhar. não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Se você hoje é contratado para fazer uma diligência de compra e venda, só com relação ao fiscal, tá? Você olha a cadeia de transferência ou você só olha o vendedor final? Se você volta na cadeia, volta quanto tempo? Só fiscal. Hoje, você. Só fiscal. Eu olho pelo menos 5 anos para trás na cadeia. Então, se eu tiver uma compra e venda antes de 5 anos, eu vou olhar. Porque o cara, depois que ele escreve o dívida, ele tem que entrar com a execução fiscal num período. Então, eu analiso 5 anos para trás. Você já porque você, na sua cabeça, se em 5 anos não virou execução, acabou. Se 5 anos não virou execução, acabou. Olha o raciocínio que eu tinha feito, desculpa te interromper. A pessoa pode ter feito um parcelamento tributário, 60 vezes. E aí ela
que interrompeu no meio. Então, como é que você garante que 5 virou 100%? Pois é, por isso que eu volto mais. Meus pareceres não garantem nada. Assim, não garantem nada. Garantem o que eu analisei. Olha. É a coisa da fotografia. A fotografia que eu vejo aqui, eu não tenho riscos. Ah, mas eu quero aprofundar mais o estudo. Então, você vai ter que me pagar mais, porque eu preciso aprofundar mais o estudo. Então, eu até estou pensando sobre isso. Você nivela preço de acordo com a complexidade de diligência. Eu precifico prévio. E eu precifico sem percentual. Me perco muito negócio com isso, mas eu estou em paz em relação a isso. Aí você advoga mais para o comprador, para o vendedor. Os dois. Já para o corretor de imobiliário, dono de imobiliário, não dono é diferente. O dono de imobiliário me paga mensal para fazer isso para ele. A gente tem um contrato mensal com um cara. Porque vocês conseguem cobrar mais quando o cara é o que está comprando. Ele está comprando imóveis de 5 milhões. Ele não tem problema de pagar 50 mil, sei lá, por cento. Ele está comprando. Agora, já o dono da imobiliária já não é isso. Entendeu? O valor pequeno Tem que pensar é uma nisso. diferença. Que o grande negócio, pô, o cara vai comprar uma mansão de 30 milhões. Ele paga 50, ele paga 70, ele paga 80. Isso não é troco, mas o cara está disposto. Agora, por exemplo, vai ter um negócio lá de 500 mil reais. Pois é. O cara não vai pagar 20 mil reais. Porque os 20 mil é o ITBI que ele está negociando. É o ITBI, a escritura. Então, assim, o grande problema, aí falando assim, do plano de mercado, né? Plano de precificação. O advogado que hoje não cobra entre 1 a 1,5%, ele está correndo um grande risco de outra de graça, que dá muito trabalho. Você sabe depois, Você sabe depois de muito trabalho. A não ser, que aí é o que eu faço, que gera desgaste, que é você botar ali, cara, olha, do recorte que eu fiz, eu tenho essa segurança para te dar. Mas como é que você traz a sua segurança sobre o recorte? Porque assim, Eu falo que eu analisei. não, mas assim, você combina com o cliente, ó, o certo para eu olhar, Não existe esse dado perfeito. 20 é o máximo, vamos no 20. Não, mas é que mesmo 20 não funciona, porque eu posso ter uma execução fiscal que esteja dando 30. Não, mas aí a lei que exige é a execução. É diferente. Mas a lei complementar 118, que ela é de 2005, meu corte é ela. Não, mas é que tá. É porque assim, a lei complementar, ela fala desse. A lei complementar é pior ainda, porque a lei complementar é irrelevante a execução fiscal. A inscrição é Por diferente. isso, Então, assim, a única maneira da segurança para esse cara seria se eu pegasse. da data, por corte. Eu não sei, né, que assim, é porque não existe um modelo seguro. Porque o modelo seguro seria o em tese. Pegar os últimos 5 anos, todas as operações que aconteceram ali, entrar em todos os municípios, todos os Não, estados. isso daí é impossível, Gabriel. Mas essa é a segurança total. Eu sei. Então, eu não posso oferecer isso. De jeito Eu nenhum. nem digo que isso é possível. Se eu disser que isso é E, por possível, favor, boa prática de mercado. Não diga ou resista no caso. Isso não é para ninguém. não, assim, Elisa, agora falando sério. Se você disser que existe a solução, você vai ser responsabilizado depois. Claro. E se você está explicando que existe um caminho, por mais impossível que o caminho seja, você escolheu não seguir o caminho. Você preferiu dizer, olha, não dá para fazer. Isso eu não consigo. O que eu consigo? A prática do mercado diz assim, o que se exige normalmente é isso, o risco é baixo, e de fato é baixo. Claro. O risco é baixo e tal. E aí, no final do parecer, botar aquele texto padrão. Este parecer se baseia nas melhores práticas de mercado, blá, 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 blá. Fechou aqui. Ah, mas amanhã eu vou ser responsabilizado. O que eu vou argumentar? Como a minha atividade não é de e-mail, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dedicar os meus melhores esforços. Eu fiz o que eu podia fazer ali com os recursos que me são dados. Agora, é óbvio, se eu tiver um cara que vai virar para mim e falar, não, eu vou te pagar 400 mil reais para você fazer uma medida, isso vai ter inferno para esse cara. Claro. É outra forma. Eu desculpo. Você vai pegar 5.569 no município. Por isso eu tenho braço, eu tenho tatuagem para fazer. Ela parando Não é? Pegou para dentro de uma aldeia, meu amigo aí. Isso, mas isso não é a realidade. Eu assim, de novo, nós não vivemos no nosso dia a dia as grandes contas. Por exemplo, quando a gente faz estruturação para incorporadora, a estruturação para incorporadora é um sonho. Porque a due diligence, por exemplo, quando a gente faz, não sou eu que faço. Eu coordeno a due diligence, mas eu tenho um time da incorporadora ao meu serviço. Vai trabalhar tal coisa, vai fazer tal coisa, faz não sei o quê, coisa. Ah, mas então vai, não sei não. Cara, eu sou perfeito. Eu tô ali só coordenando o macro. Isso é lindo. Agora, no dia a dia, chega lá, o cara vai provavelmente 500 mil reais. E ele fala assim, eu tenho um carro do Aí você vai entregar, né? tem embargo de terceiro que a gente teve que entrar com o senhor, que o senhor veio e falou, quero processar o corretor. Eu falei, não faça isso. O corretor fez o que ele podia fazer. Caso concreto.
houve uma execução fiscal em Minas Gerais. O cara nunca morou em Minas, não sei o que lá. Na verdade, essa execução fiscal foi decorrente de uma fraude que usaram o nome dele, coisas que acontecem na vida. Ele iniciou a execução fiscal, pegou o imóvel do cara, aí eu quero processar o corretor, porque ele não fez, não dá para fazer. Ninguém, não é possível você esperar. A diligência mínima que a lei fala não é extra. A gente não é super-9. Mas é difícil você convencer o cara disso, porque quem vai perder o patrimônio, quer dizer, não vai perder o que a gente está manobrando ali, está tentando manobrar, acho que vai resolver, porque a gente está discutindo que houve uma fraude, não sei o que, mas o ponto é, cara, e agora? Como é que resolve isso, cara? É um senhor de idade. Toda vez que fala, parece não infartar, fica nervosa dessa, tá parado. Esse é o problema. Às vezes é o dinheiro da vida toda da pessoa que ela foi naquele imóvel e ela não está pronta para pagar um advogado para defender. Isso é muito sério. Um cliente adquirente que é totalmente leigo. Que existe isso. Que existem riscos. Ele vai pagar o próprio. Mas esse é o desafio. Né? Por isso, e essa é a beleza, na minha visão, do porquê que é bom a gente não ser corretor. Por isso que é bom a gente ser advogado. Essa é a beleza. E é por isso que esse projeto de lei maluco que advogado tem que poder vender imóvel, o pessoal não tem noção do que está pedindo. Não sabe. Se soubesse, não pediria. Porque o ponto é, o papel do corretor é fazer o cara ficar tão apaixonado pelo negócio que ele correrá os mínimos riscos que ele correrá. Mas a imobiliária, pouquíssimas. Raríssimas exceções. Tem esse cuidado. Não, é uma exceção. Problema dos patentes. E o corretor quer vender para realizar. Ele quer vender, ele quer fechar negócio. Então, se o cara contrata um advogado, ok. Se não contrata, vamos lá. Somando aqui, nós temos, sei lá, todo mundo junto, nós temos 100 anos aqui de advocacia, todo mundo junto se somar. Pô, quantas vezes vocês viram um caso na prática em que uma pessoa que tivesse um escritura de dívida ativa sofreu uma execução fiscal e anos depois o imóvel que ela vendeu foi penhorado? Eu vi pouquíssimos na minha vida. Eu vi uma trabalhista. Mas essa trabalhista não estava na cadeia. Estava lá na cadeia, a terceira empresa lá que depois vendeu, e do tempo dos 5 anos tinha o processo de juiz foi lá e o imóvel foi leiloado. E na operação tinha a advogada da imobiliária assessorando e a contadora, que é uma médica, tinha advogado que não era dela. Não importa quem era. Mas eu conheço essa operação de perto. A compradora era médica, tinha uma advogada que validou a operação, a imobiliária tinha uma advogada que validou a operação, e a imobiliária não foi responsabilizada, não entrou no processo. E foi leilão, ela saiu. Foi vendida. Mas isso foi antes de 2015 ou depois de 2015? O evento sim foi depois. O evento foi depois, mas a originação foi pré. Então, se foi pré-2015, a advogada falhou. Se foi pré-2015, se a situação se origina pré-2015, foi uma falha do advogado. Se pós-2015, era absolutamente defensável, porque a lei de 2015 mudou para proteger o adquirente. Mas pré-2015, e aí vem as coisas curiosas, porque assim, a imobiliária não foi envolvida. Que bom. Ela não foi envolvida, mas porque eu acho que a compradora se topou. Falou, cara, eu tinha uma advogada e tem provas que a advogada validou a operação. Deu mole, não viu, tinha que ter visto. Que, por exemplo, mas não foi envolvida, não. A alteração que a gente. O processo, estava lá, o nome da empresa. A alteração que a gente tem em 2015, na lei, foram duas alterações relevantes. A primeira é a própria 13.097, que é a lei que muda, né, o paradigma. E você tem a lei, e você tem uma outra lei, que essa talvez seja a mais importante de todas, que é a lei da prática do ato notarial, que é 7.433. E essa lei foi alterada. Então, antes de 2015, tudo bem? Antes de 2015, era obrigatório para você elaborar uma escritura, era obrigatório que você tirasse as certidões de feito. Você sabe bem disso. Isso, inclusive, o registrador implicava. Se você chegasse... apresentar uma declaração. Não, os apontamentos e assumindo todos os riscos. Mas porque era obrigatório, a lei dizia, para elaborar o ato, tem que ter certidão fiscal, certidão de feitos, ITBI e objetos. Eram os exigentes. Em 2015, suprimiu feitos. E aí, tanto que a corregedoria mudou o texto para eu, na qualidade adquirente, assumo todos os riscos, blá, 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 mas não era mais obrigatório. Então, assim,
Por isso que é interessante a gente entender esses casos, quando a gente compra legal, a gente saber se ele é pré-2015 ou não, para saber se essa escritura poderia ter sido lavrada. Porque em muitos casos a escritura não poderia ter sido lavrada, porque não tinha as condições formais estabelecidas, e mesmo assim lavrada. Porque a gente sabe que a qualidade dos cartórios de nota melhorou ao longo dos anos, mas você pega ali, em pré-2010, cara, o livro era seu bairro, né? Era seu mais que a parada, o negócio era doido. Tem lá no Mato Grosso. As palavras, as escrituras, que diferença, cara, tirava do lado da escritura. Então, assim, melhorou muito a qualidade, né? A própria fiscalização correcional melhorou muito isso. Mas, assim, Ainda tem escritura lavrada sem certidão da Justiça Federal. Que eu peguei. exato. Então, assim, isso aqui é loucura. Você tem que ter certidão fiscal para lavrar a escritura. E agora é curioso, né? Porque, assim, o argumento e aí, assim, você falou, como é que eu convenço? Um dos bons argumentos que a gente consegue usar é o seguinte, olha, diz a lei que eu tenho que ter... Porque, assim, vou ler o texto da lei, porque lendo o texto da lei fica muito claro como é que a gente se protege. E agora, olhando para o nosso umbigo, depois a gente olha para o mercado, olhando para o nosso umbigo primeiro. Lendo a lei, ela fala assim, ó, o tabelião, alterada já, o tabelião consignará no ato notarial obrigatório o documento comprobatório do pagamento do imposto de transmissão intervir, as certidões fiscais, não disse quais, certidões fiscais, as certidões de propriedade e novos reais. Tá bom. Só isso que é exigido se lavar uma escritura hoje. Qual é o texto original? O texto original é: o tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do imposto, certidões fiscais, certidões de feitos ajuizados e novos reais. Então, vocês entendem que houve uma mudança de exigência. Então, na nova exigência, o que são genericamente enunciadas as certidões fiscais? Pessoas intermediárias. São todas? As pessoas. Só do imóvel? Parece só do imóvel. Vocês dois são fiscais? Mas Não, então faz por algo que podia ser assim, não fiscal do imóvel. Imóvel. Então, assim, o que o mercado fez? O mercado se protege, se organiza. Ele falou, cara, certidão fiscal, indiscutivelmente, é a do próprio imóvel, porque a natureza é próprio terreno. Isso não tem polêmica. Bom, não vou, né, arrumar esse pelo devido. E as outras certidões fiscais? Qual era a única certidão fiscal que, na ocasião em que essa lei foi promulgada, era a certidão fácil de você tirar em nível nacional? Era a federal e depois da PGFN. Você, até pouco tempo, não. Você, se chegar no município do Rio de Interior, você não tira online certidão, você tem que ir em lote tirar a certidão. Então, houve uma interpretação de que, não, veja bem, vamos por aqui. O que é obrigatório são as certidões. Interpreta-se o parágrafo 2º do artigo 1º da certidão como certidão do próprio imóvel, certidão do vendedor, ali do local onde ele se situa. Mas isso não está em compasso com o 185 do CPM, que é o que a gente pode também ler. É de enlouquecer. Não existe, não é. Essa parada é legal, cara. Você tá pagando dinheiro, cara. Eu tenho o segundo distribuidor fiscal do imóvel, mas em nenhum outro município. Olha o pedido 185. Cara, 185 assim, é uma cuspida na nossa cara. Que ele fala assim, ó, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bem ou renda ou o seu começo por sujeito passivo inscrito, com sujeito passivo em débito com a fazenda pública, benéfica pública geral, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Ponto, acabou, não tem. Está de boa fé, está de má fé. E aí, o parágrafo único, que seria a nossa tábua de salvação, que é o que a gente está tentando fazer lá na banca alterando a lei, ele vai dizer assim, o disposto desse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, ou seja, o atrativo de reservar, pelo devedor, bens ou rendas suficientes para o total pagamento da dívida inscrita. Que é o que a gente tenta, quando a gente está em uma negociação e a gente identifica, às vezes a gente não identifica, não precisa identificar, mas quando a gente identifica, você não tem como salvar o negócio. Não estarei o nome do jogador de futebol. Tinha um jogador de futebol que construiu vários apartamentos no Recreio, todo encalacrado aí, na vida dele, que ele, quero vender. Cara, tirar o PGFN do carro, já vinha suja, assim, não precisava nem investigar. Já vi. Mas eu quero vender. Pô, não tem problema, pega um desses apartamentos. É o piorzinho deles. Não, o pagar, não foi nem obrigado a pagar, não. Quem pagar, não paga. Assim, reserva, pega um imóvel, vira para a PGFN e fala, cara, PGFN, ó, estou entregando esse imóvel aqui, ele fica funcionando ali para o pagamento futuro, né? E aí quem me diz que é garantia ali, porque se garantia se tivesse com execução fiscal, isso seria garantia para mim. Mas ele está embaixo de calção, vai. Ele calciona aquele imóvel, né? Ele torna aquele imóvel afetado para aquele fim, e aí você tem a liberação. Se vocês quiserem ser muito otimistas,
e quiserem dar uma hiperinterpretada no parágrafo único, indo contra a jurisprudência dominante, você poderia dizer, se o cara tem patrimônio suficiente, ele tem bens reservados. Mas isso é fechar os olhos para a jurisprudência dominante. A jurisprudência dominante não fala isso. Mas vamos lá, alguém aqui faz diferente, porque senão você não consegue vender. Não, mas a gente tem que, então, assumir, porque isso é difícil no mercado. O mercado tem que assumir o seguinte, todas as compras e vendas que nós fizemos desde o Mas já tá. tem gente Você pagou de dólar? ponto. Não, você não se Mas o que Você fala de tem diferença? assim. No jantar, uma vez, a gente estava assim, cara, não existe tudo de 100%. Não existe. Aí todo mundo. Né? Te chamam de maluco. Não existe. Eu vi que aparece no Cresp, mas é mais barato falar isso. Mas é difícil verbalizar isso. Aqui a gente fala. É. A gente está aqui na turminha, né? É. Agora fala isso com um corretor, vai falar isso na hora da venda, na hora que o cliente te pergunta, mas e aí, doutor? É aceito 100%? Não. A garantia de 100 mil. Garante Aí, que é naturalmente, não. o cliente tá lá, então o problema é que eu não sou banco, pô. Nossa, não sei, a gente fala, tem critério, você quer mais comercial, tem de mais. Falei, não é de 100%, né? Pô, então, assim, dá uma quebrada. Com certeza que a gente tem a bomba assim, É isso. Mas assim, e tá tudo bem. Ó, essa tá tudo certo. Esse resto aí foi uma biografia em todo mundo, óbvio. Porque a gente vinha numa direção de que, o princípio da concentração na matrícula, Tá concentração. tão fácil trabalhar Mas eu assim. concordo com você que quando as questões de mercado gera oportunidade para a gente gigante. A gente ganha uma autoridade muito maior. As pessoas entendem. Eu tô ligando, eu já vi isso, É. gente que sabe que eu faço esse trabalho, mas nunca me procurou para falar assim, tem um gesto. Quer economizar. Mas eu posso aqui para vocês de manhã, um corretor amigo meu, Léo, falou assim, caraca, tu viu isso? Eu falei, filho. Tá vendo o que tem que ter de pagar? Isso às vezes é uma oportunidade. Bom, isso Mas é muito difícil. Mas aí, o que eu digo assim, a gente vai conseguir resolver o mercado? Não vai. Só que é A gente vem conversando, né? Mas a gente precisa realmente ter um no norte, mas eu acho. A gente tem que se proteger. O primeiro momento é aí, pensando na BAN. A BAN, a Associação Brasileira de Advogados, Mundial. O que a gente tem que fazer? Se proteger. Como é que o advogado se protege? Não prometa o que você não pode entregar. E não existe um diligência absoluto. O que você pode olha, eu fiz aqui um recorte, meus melhores esforços e as práticas de mercado. Que é o que vocês dizem. A gente podia construir, Gabriel, eu acho, de repente, alguma orientação, porque assim, esse papo que a gente está tendo aqui é um papo de nível alto. E os advogados iniciantes não acompanham, não têm nem bagagem, e eles ficam muito perdidos. Isso é uma coisa que eu senti quando eu entrei no mercado 15 anos atrás. Normalmente, quem está dando aula não tem muito conhecimento teórico, mas isso aqui é entregar como trabalhar. Entendeu? Eu acho que isso falta. Então, se de alguma forma a gente pudesse, eu não sei, de repente montar alguma sugestão de uma redação para incorporar nos pareceres, falando dessa parte da questão da segurança jurídica, e eu não sei, algum norte com relação à delimitação de auditoria, isso seria viável de alguma forma? Você vê como operacionalizar isso? Para a gente tentar, a ideia é ajudar os novatos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que não existe muita consolidação, cada um trabalha de um jeito. Quanto tempo você volta na matrícula, Rafael? 5 anos. Você volta sempre, você volta quanto? Mas eu sei que você vai mais longe. Eu vou mais longe, Mas eu vou assim. E o que mais me chama a atenção às vezes é aquelas provas muito rápidas. Quando vai mexer. Já comprou novembro, vendeu em março. Mas às vezes acontece. O cliente não compra de leilão reforma diferente. Isso ele comprou novembro, mas aí tem que. Mas aí ele vai pagar diferente. Mas eu falo com o cliente, ó. Se você te dá uma do anterior, não adianta tu dar X no final. Tem que dar. Que dá, eu tenho um X, pá. Mas ele já está acostumado. Esse já está acostumado. Já aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas, pô, a gente pega pra caramba, né? Pai, filho. Pai, filho. Deixa eu olhar. Merda. Certo, né? Certo, né? Então, assim, a gente também... Esse cheiro do... A gente tem. A gente já tem. 20 e poucos anos fazendo isso. Já tem. Então, assim, já pega mais... É igual ficha de locação. Quem faz locação, tu olha e fala... Você lembra da segurança do cara? Putz, isso aqui não existe. Cara, então, assim, acho que é muito de prática mesmo, mas é o que você falou, conseguir trazer um formato de delimitação dele para falar assim, pô, galera, se seguir isso aqui, vocês estão indo muito bem. Não é. Não Porque vai se a gente não nervoso, não pode ser. O problema em opinar em criar uma diretriz é que a gente vai estar criando uma diretriz que no final dela a gente vai ter assim, mas mesmo assim, claro, Não existe segurança. não existe segurança. Por exemplo,
Aí existe segurança jurídica. Existe algo 100% seguro. Segurança jurídica não significa dizer que vai sempre acontecer aquilo. Significa que o cara que está analisando o risco dele entende o tamanho do risco dele. Então, por exemplo, o risco de você não voltar, por exemplo, o risco de você voltar 5 anos, ou você voltar 20, na minha opinião, não justifica voltar aos 20. O risco é muito baixo. Mas depende muito do volume que você atende e do cliente que você atende, o que você vai entregar. Aquela certidão, aquela escritura que eu peguei, estava depois de 5 anos. Não, perfeito. Mas Porque não tinha certidão da justiça Mas federal. foram quantas vezes? Você lá 5 anos. E nesse caso, aí vamos lá, você cobrou caro que justificou o trabalho? Aí você não tem que ser honesto. Eu trabalhei com corretor. Aí não cobrou, mas você fez, cara. Você vai deixar de falar isso também. Né? Corretor é corretor, não cobrou. Mas é uma Cara, verdade. cliente final. Mas aí vem pergunta assim, agora, Corretor não tá pagando, Rafael. falando de mercado, falando de mercado. Hoje é segunda-feira, tá vindo muito, ó. Hoje, de sexta até segunda, entra 4 sinais segunda-feira para fazer. Como é que tu volta 20 anos? Fora o teu particular, que a vida te liga. Fora não sei o que você quer. Fora o inventáriozinho que você quer fechar. Fora o baile, entra 4 vendas. Como é que você faz 4 direitinhos num dia só para entregar um sinal no final do dia, voltando 20 anos? Você até fala de se você ganhar muito bem para isso, tem que ser, mas aí eu não consegui fazer. Vocês têm que ter dois. Mas o corretor te entrega volume. Pois, é exatamente o que eu ia te falar. Tem que ter dois lotes de primária para eu já falo sobre isso. Não, eu não sou advogada, eu sou de imobiliária, sou corretora. Então, Mas não fala mal de corretor, eu também. Meu pai corretor, sou sócio imobiliário. E eu falo isso para a Elisa, é muito minha amiga, a gente já falou no mercado há mais de 15 anos. Né? Sim, pô, eu já te vi com ela. Quando eu entrei no mercado, o que eu vendi de diferente era aqui você vem comprar na Edbreve, você vê assessoria jurídica gratuita. E a EPMO dessa aqui, a gente seguiu junto nessa linha. Nessa época, 17 anos, não existia advogado de imobiliário. Não, ninguém falava em advogado, cada um fazia, era papel de pó, sinal. Mas tem que ter. Como é que eu vou do Aí eu vou lembra disso, isso aconteceu ontem, Elma. Mas a Isso é porque já está na escola. ela estava nas costas. Elisa, graças a Deus, como todo mundo que está aqui, vocês vão evoluindo, quando é que vocês estão nessa comissão, vocês vão chegando a outro patamar. Então, não tem jeito. Então, naturalmente, vocês vão começando a ter uma carteira de clientes finais grande. Um fica com outra. Aí cobra rio de dinheiro. Eu bato por firme, ela disse, amiga, não dá para você me cobrar. O que você cobra de cliente final é possível, não tem como pagar. Não, Então, corretor é um cara antigo, entendeu? Sim, Esse aí, esse modelo trabalho desse jeito. E a dúvida do corretor, a dúvida do corretor, foi legal, é uma dúvida. É legal ter um corretor aqui, que agora eu vou falar de coisa. Esse eu tenho uma dúvida do corretor, para a gente que advoga, mas é. nada de cabeça de advogado. Vamos ter que falar. Então, a imobiliária me contrata por mês, paga a partido para dar. Qual é a minha preocupação quando eu analiso o negócio? A minha preocupação é o que disto aqui pode resvalar na imobiliária. É isso. Eu falo, É isso. tem essa informação, verifica isso. Quem vai cuidar da segurança do adquirente é o advogado do adquirente. Então, aí ele vai de encontro com se você fala. Eu tenho imobiliária pagada para os chega e fala assim, não, mas eu tenho assessoria jurídica. O cara acha que vai entregar um advogado para ver tudo para ele. E às vezes isso não funciona na venda. Porque às vezes o corretor vende a gente. Assim, eu falo assim, não, mas o advogado resolve aí. Aí parece que eu sou o advogado do comprador ou eu sou o advogado do vendedor do corretor. E do comprador principalmente, que às vezes às vezes eu não quero nem opinar sobre aquilo, eu não quero nem olhar o processo, cara. Eu falo assim, o cara tem advogado, porque eu faço isso. Você passa Mas não tem, é aquele cara que está comprando ali o Estrada dos Bandeirantes, né? Emoções todo dia. Pô, esse aí, porra, aí, eu sempre faço de coração, faço. Olha, porra, toda fala, compra mim. Agora, porra, vem, por exemplo, eu advogo para os 26, eles têm uma rede de franquia. Alô, porra, me pagar. Como é que você faz? Como é que eu vou ficar advogando para ganhar o valor da assessoria básica, digamos assim? O que eu faço é proteger as luzes. Calma isso. E aí eu falo, cara, não vem isso aqui não, que isso aqui vai dar merda. Amiga, essa linha aí que você tem que seguir comigo. Então, e aí, quantos processos você teve comigo ao longo de 15 anos? agora eu fiz uma última advogado vendedor, advogado comprador, que eles falam pra caralho. Eu me atrasei por isso, mas tinha que ser gostoso, sabia?
Advogado. Um problema de advogados. Tem gente que fala muito, né? Tem gente que vai falar que a caneta é preta e vai mandar um áudio de treino tudo. Eu falo, caneta é preta. Ele fala que é por isso que eu tenho. Então, assim, eu tô te falando o seguinte, cara, tem um pouco desse costume, mas eu te conheço teu trabalho, não é o teu caso, né? Tem franqueados novos clientes, os caras não sabem nada, fica fazendo transição de carreira. Aí esse aí tu tem que pegar no colo e, pô. Mas vai ter uma hora que tu tem que chegar pro teu cliente corretor e falar assim, não, eu não sou advogado do É isso. eu sou advogado teu. É isso. Mas, ó, beleza. Era melhor ele pedir para vir um advogado. Cara, essas coisas. Mas nem sempre. Galera de Zona Sul já tem advogado em do braço. É isso, é isso. Galera aqui de. Aí é só fazer a. Faz o mesmo. Os advogados são matos. Mas faz parte. Os caras abriu mão de ter advogado. Sabe o que eu faço? Mesmo a sendo minha, eu boto lá do Gabriel, assessora. Isso, claro. Eu ganhei assessora do eu boto advogado vendedor. Pô, mete todo mundo no bolo. E aí ele vai poder dizer, eu acho que ele fazer. Dá para fazer. Ele não vai fazer tudo, vai bater, mas aos poucos dá para fazer. Porque, na verdade, o que eu quero proteger são os imobiliários. Que é o meu cliente naquele momento. Eu estou pelo vendedor, pelo comprador. Aí você vai pegar o segundo, 29. Aí eu boto para o Aí é que eu quero ter você acha que agora o cara lá na Bahia te fala, eu tiro vocês da Bahia. Entendeu? Aí se uma empresa, aí não vou. Rafael, todo cara empresário tem que falar. E aquele Oceana, quantas empresas o cara tinha? Sempre, não sei quantas empresas. Falando aqui, sempre tão 10, Aí, nesse caso, o rico, você vai analisar o risco é o seguinte, cara, será que Deus vai me escolher? Se você não se tu não tiver coragem também de arriscar alguma coisa ou outra, tu tá na profissão errada. Se você não confiar no seu filho, tu tá na profissão errada. Aí a gente precisa conhecer, sabe? Você fez concurso, priorário e tudo bem. Vai ter uma hora que tu vai falar, filho, eu vou ter que falar assim ou não. Tá assim. Vai. Confia no teu filho, cara. O teu filho pode ser não também. Não, porque eu sei que eu falei, não, Pode ser não. bilionário, pô, tem um monte de Esquece. Vai fazer outra parada. Essa operação com a mulher mais estrela aí, milionária, conhecida mundialmente. 500 empresas, 500, vai falar o quê? A mulher rica pra cacete, acordo de trabalhar. Tinha uma em São Paulo também, pra cacete. Aí eu falei, cara, já vamos ligar a mulher, mas tem 68 milhões. Aí você olha aqui. Aí você vai preocupar, né? Vai ser minha, você vai ser uma vez, você cara. Mas eu administrativa não tem. Essa aí eu fiz no Instagram. Eu falei, essa operação a procuradora do Ministério Público me mandou. a vendedora milionária Eu falou: tava já passando isso aqui, eu vou te mandar. retira na PGFN, mulher milionária. Tem alguma coisa, eu nunca recomendo ou não recomendo. Eu passo as informações para o tutor, sabe? Submete a apreciação e veja qual é a opinião dele. É isso, Tá lá no meio. O corretor, eu não falo. Aí beleza, tu tirou tudo da reta também. Mas tu falou, tá aqui. Tá aqui, você sabe. Ele tem isso aqui, ele tem patrimônio. Pede a imposta dele, vê o patrimônio dele. Mesmo que espere. No final do dia, é aquilo que a gente está falando. Você tem que olhar o grau da diligência que a gente vai fazer, ele é diretamente relacionado ao tipo de risco que eu estou querendo afastar. Então, se eu estou representando, eu vou trabalhar para BC. E aí, de novo, quem trabalha para adquirente fazendo reporte do trabalho do adquirente. O problema de quem trabalha para adquirente é você vai ter uma dificuldade muito grande de ser justamente remunerado pelo trabalho que você vai ter que fazer, que é um trabalho que você vai cobrar caro para no final dizer assim, mas mesmo assim, eu não posso sacramentar 100%. Eu posso dizer que o risco é muito baixo, o risco é microscópico, a probabilidade de acontecer é quase nenhuma, mas você pode ser sorteado, daí o risco vai ter em qualquer canto.
Se a senhora já está querendo comprar um imóvel, a senhora já entenda que tem um risco aí. É isso. Só isso, mas tá aqui. Mas até para a gente também, em relação ao nosso trabalho de advogado, a gente também mitiga o teu risco, mas a gente também quer mitigar o nosso, né? A gente também tem patrimônio, tem uma OAB, a gente é Também tem filho para criar. tem filho, tem tudo. Então, assim, é fazer o entregar o sem estresse de forma a coragem. Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes você olha na documentação, às vezes parece que tem um problema, muita gente se afasta, mas quando você vai. Olhar a fundo da Eu já pessoa, faço né? eu já vi, participei, eles fazendo, mas eles eram oportunidade. Cara. Você vai vender um outro serviço pro cara, eventualmente. Participei de uma transação há 2 anos atrás, um de alto padrão aqui na Barra, na matrícula tinha um arrolamento. O procedimento administrativo na Receita. Receita. Só que quando a gente foi puxar, o vendedor não tinha débito fiscal. Na verdade, esse procedimento era um processo administrativo e tal, que tinha outras implicações, mas não tinha nada de valores, entendeu? Sim, sim. E não tinha débito indicativo. Só que nisso, vários compradores já tinham. Não, mas a pessoa pega, olha a matrícula. Se assusta. Ele compra, mas vai ter que dar ciência na escritura. Se aquilo vira um problema amanhã, ele lá, mas deu ciência e se perde legal. Assim, ele chora muito, cara. Enfim, mas aí é aquilo, é que vai pegar um cliente que tem mais propensão a ser risco, de repente compra, mas meio imóvel. Tem outro que não quer nem ouvir falar. Já falou sobre o que eu acho assim. A gente já, na verdade, falou sobre tudo que eu tinha programado aqui. Depois eu vou colocar esse roteirinho aqui para que vocês tenham acesso. Para poder suprir a minha parte acadêmica. O que eu queria, gente, é, de alguma forma, usar nesse canal da BAME para a gente tentar ajudar quem está ajudando. Que é, assim, para mim, eu acho que é o que a gente tem para entregar de diferente no mercado. E aí, o Gabriel, eu queria, assim, da tua parte, né, o que você acha? Porque eu acho, assim, o que a gente falou aqui, 2 coisas aproveitam muito a quem não tem a nossa expertise no trabalho, né? Uma é quanto tempo voltar na cadeia, que isso é uma coisa que o mercado, cada um trabalha de um jeito, não tem. Do ponto de vista fiscal só. Sim. Porque hoje que é o que está pegando tá dando mais constante. Fiscal. E é a nossa pauta, né? Então, acho que a questão de voltar na cadeia e também a questão de delimitar aonde fazer essa busca, entendendo que, óbvio, não tem segurança jurídica máxima e aproveitando a tua orientação, talvez até sugerir aquela cláusula para botar no parecer. Assim, falando institucionalmente, né? A BAME é muito complicado a gente criar uma diretriz, porque quando a gente cria uma diretriz, a gente tem que entregar ao final da diretriz uma certa garantia para o bamiano, né? E a gente não vai conseguir aqui produzir, é impossível produzir uma diretriz, porque a gente não tem como gerar essa garantia. Orientação. Porque eu acho que sentiu, assim. E aí, por exemplo, o que eu acho que a gente poderia, de repente, fazer é fazer mais porque, de novo, uma orientação, eu estou dizendo, cara, faça assim. Não vai dar certo. Que vai dar certo. Eu não posso falar faça assim. Eu acho que a Graciane me colocando nesse papel, eu sou advogada há pouco tempo, a participar, digamos assim, já traz essa orientação. Eu, por exemplo, aqui tive bastante, apesar de ter aprendido muito com você, ainda mais agora que compartilhando desse momento com vocês. Então, eu acho que mais iniciativas como essa vão suprir essa necessidade do advogado que está começando e está patinando em alguns assuntos que vocês já dominam. Ou seja, o que eu sugiro assim, eventos. Exato, é mais interessante tomar cartilha, porque a cartilha, de novo, botar por escrito, porque o que na verdade eu acho que é o mais rico, é cada um trazer a sua experiência e quem está ouvindo falar, pô, gostei do que ele falou. Fez sentido para ele. Então, mais aqui, a situação desse resto agora, eu até você conhece a Letícia, que é a escritura, a gente está colocando as certidões municipais e estaduais também. Dentro da Cara, não, na escritura. Mas aí, por exemplo, você está colocando as certidões municipais e estaduais, Rio de Janeiro. Não, claro. Senão, se for para o interior, tem um problema.
falou, não, cara, mas aqui no Rio é 90% do meu negócio. E isso, então, você está dizendo. A forma do. Por exemplo, eu não vou botar, não. Não, e aí eu fiquei agora, pô, já fiz o olhão. Eu vou botar, Rafael, o que eu faço com 500 vendas não que tem. passaram agora? Não tem. Eu achei que Tem que fazer. eu não gostava. Porque isso aqui é uma questão de. E olha como eu tomei um tapa na cara com essa porra, tá? Porque teve um advogado chato, eu do cacete de São Paulo, me pedia essas certidões sempre, né? E aí você reclamava com ele, né? Você não fala assim porque advogado de São Paulo é chato pra caramba. Aí, de BH também, mas de São Paulo, isso aí, ó, se lavar. Aí, Também, tá? Isso não mas eles gostam de fazer graça também, eles embrulham para presente, mas tudo bem. Sempre vem cliente, sempre pediam protesto, por isso que a gente não pede aqui. E aí eu até falei com não deixa eu me ignorar esse pedido. Eu também, eles falam, eu não sei quando mas vai ter eles têm o costume de pedir lá, segundo, terceiro, décimo, de fazer. Gente, eu peço protesto. Mas o protesto não faz sentido. Agora, se não tiver, Sim, vocês podem. a consulta do aluno, ou sei lá, da onde você chega. Cara, todo mundo tem que ter, porque Todo mundo você pega o outro domicílio do cara, o cara, a gente sei aonde. Eu tive um problema no Alfabar aqui, assim, quase 5 anos depois, o cara tinha uma ação trabalhista contra ele lá, era no norte, não lembro se era no Acre, um lugar assim muito. Cara, não é possível. O cara se defendeu. Se defendeu e ganhou. Claro. Não, e o cara tinha o domicílio no Rio, declarava o domicílio no Rio, ele foi de renda tudo, vendedor. Ele ganhou, ele se acertou. Mas veio uma piora de nada. É que a única tentativa que a gente infiel. Vamos lá, gente. Isso é um negócio muito expensivo. Mas nessa época eu não tinha essa mídia aí. Eu tô falando dos mas você não me entende. Mas olha só. O aluno tu pega. Você não vai conseguir entender que o adquirente seja processado eventualmente. Não. Isso é um negócio importante. Mas eu posso ter o depoimento? Pode. O que eu posso te garantir? Aí sim, por exemplo, vamos falar de feitos agilizados sem ser fiscal. Feito agilizado, isso sim eu posso virar para o cara e falar. A lei que diz que se você não tirar a certidão, não tem problema. Você vai ter que vai ganhar. A lei diz isso. Mas o juiz julgou contra a lei. Ótimo, o advogado está salvo. Porque o juiz julgou contra a lei. Eu não posso fazer nada se o juiz julgou contra a lei. Mas o ponto é, e provavelmente isso aqui não vai fazer uma jurisprudência de uma coisa. É um julgar, que é diferente do fiscal. O fiscal é que é a loucura do o fiscal, a nossa atuação, ela não vou dizer que ela é inútil, porque ela nunca é inútil, porque a gente está trabalhando em segurança. Mas a nossa atuação, ela não é suficiente para o grau de segurança que as pessoas acreditam que tem. Então, assim, o que eu acho que é o movimento? Minha visão. Eu acho que o que a BIM deveria falar, se for para orientar o advogado iniciante, é, cara, seja transparente com o seu cliente, explique para ele os riscos que existem e deixa ele assumir esses riscos. Claro. O cliente ele tem que ser um adulto. Quem compra imóvel é maior de idade. Então, o cara ele tem que ter a capacidade de entender. Se você, advogado, percebeu que o cara não está entendendo, não assessore este cara. Pula fora do negócio. Para adquirente, então, isso é certo. Você virou para o cara e falou, olha, tá. E o cara olha para ele e fala, mas eu queria mais segurança, meu amigo, isso é o que eu posso fazer. Mas que isso não tem como te garantir. Mas tem um advogado que falou. Cara, se ame. É isso aí. Deus você não tem muito para onde fugir. Agora, assim, você, por exemplo, você vai assessorar vendedor. A gente, às vezes, assessora. É raro, mas assessora. A do time de vendedor é outra. É completamente diferente. Quem tem que se preocupar é o que não tem. A do time de corretor é outra. O corretor, cara, 723 e seguinte. É diligência mínima. O que eu preciso? O corretor, ele consegue, graças a Deus, nesse ponto aí, o Cresce, ele manda muito bem. O Cresce, ele estabelece as diretrizes mínimas da atuação. O corretor, ele tem que prestar informação, cara. Ele é um grande divulgador de dados. Cara, tem certeza de fazer. Vai fazer? Mas eu quero saber meu risco jurídico. Aí o corretor tem que ter o nome sem falar. Aí você tem que procurar um advogado. Você tem que procurar um advogado. Mas o corretor assumiu para si esse risco. O problema tem. Ele assumiu o risco. Vai se explodir. Eventualmente vai se explodir. Mas tudo bem. Então, assim, eu acho que se você quer produzir algo, primeiro, eu acho que os eventos são o que age melhor para eles, mas acho que a orientação tem que ser na linha de, olha, o que você precisa fazer com o seu cliente? Você tem que prestar informação para ele, você tem que amarrar ele no risco que ele quer alocar para si, você tem que explicar para ele o teu processo,
O que você está investigando e de que maneira você está. Porque se for um cliente, Eu contrato uma proposta de diligência, eu mando tudo que eu investigo. Só, eu mando valor. o que eu vou olhar? É isso aqui. O que eu Mas vou eu digo, quando é particular. olhar? O que eu vou olhar? Mas quando é corretor também, assim, quando eu começo a trabalhar para ele, eu falo, cara, eu vou fazer isso aqui. Tem um contrato ali, né? Do que você vai Isso aqui, se acontecer, mas isso aqui, se tiver um processo, você olha o processo, eu olho o processo, mas eu não vou a fundo no processo. Eu não vou dizer para você se aquilo é um risco ou não é. Aí eu tenho que tirar com você de acesso e orientar quem tem um advogado também, né? Porque o cara O fala assim, advogado da imobiliária é para isso. Eu não entendo corretor, tem pai corretor de 40 anos de profissão. Então, assim, eu entendo corretor não quer perder tempo de jeito nenhum. Não, claro, mas eu entendo muito isso. Eu acho até que eu sou muito comercial por isso. Eu tento salvar isso de qualquer jeito, mas é desconfortável para a gente também. Às vezes eles não querem formar. que bom. Mas diferente, mas porque você pergunta as coisas. Na verdade, vamos dizer assim, você não prazo. É frustrado. Demais, você fez a angulação, mas aí que tá. Na captação de deixar ela fazer essa prévia, sabe uma coisa. Tem muito horas, né, na minha Agilizar a são Quando sai do sai em visita, sai na Chega ali, a roupa não tem conversa paralela, porque tem gente que está online, senão eles não vão conseguir acompanhar. Aliás, eu sabia várias palavras que eu tenho. Eu pensar que isso eu. Desculpa, perdão, galera. Vai fazer a ata, então depois eu implemento. Você me deixou eu contar. Claro, eu sou aqui, sou ficho. Aí você vendeu um imóvel para Angelita. Já passamos 5 anos dessa transação. Tem 6 anos que você vendeu esse imóvel para ela. Eu posso entender que houve uma fraude à execução? Já passaram 6 anos? Então, vamos lá. Aí depende de como você vai interpretar o que o fisco pode fazer. Então, o fisco te escreveu um dívida ativa. Ele tem 5 anos para deflagrar a execução fiscal. Certo? É o 5 mais 5, aquela regrinha do direito tributário. Ele tem 5 anos para deflagrar a execução fiscal. Quando ele deflagra a execução fiscal, ele interrompe o prazo prescricional. Então, se ele inscreveu, vendi, passou 4 anos, ele entrou com a execução fiscal, a fraude ainda está passível de ser caracterizada. Não há, do ponto de vista do fisco, prescrição correndo contra ele para a caracterização da fraude. Porque o que a fraude faz, independentemente do modelo, seja ela fraude contra credores, é que há uma dúvida em que lugar do ordenamento a fraude fiscal acontece. Você tem 2 tipos de fraude no ordenamento. Tem a fraude contra credores e a fraude de execução. Fraude contra credores, para gerar o direito civil. Fraude contra credores é invalidade. O negócio ele não poderia ter acontecido. Fraude à execução é ineficácia do negócio. O negócio ele é válido, mas, para mim, este credor em especial pode ignorar a existência do negócio e lá e, com sequela, agarrar o bem. Independentemente de qualquer um dos dois, não existe prazo para definir isso. A fraude contra credores, se você parar a pensar, ele teria que invocar a caracterização da fraude em 4 anos. O que o fisco faz, malandro que é? Ele não diz que se submete à fraude contra credores. Ele fala, você quer fraude à execução. Porque, de fato, tem execução fiscal em curso. Então, fraude à execução não tem prazo prescricional em tese. Porque a qualquer momento o negócio é ineficaz para mim. Alguns argumentos interessantes que a gente encontra na jurisprudência. Se já transcorridos mais de 10 anos do negócio, nós temos decisões judiciais reconhecendo prescrição da pretensão de buscar a caracterização da fraude porque é patrimonial. E aí o argumento do fisco é um bom argumento, é o seguinte, pô, mas eu sou direito público, amigo. Não tem prescrição para mim. Mas é uma defesa que a gente se apega. A outra defesa é a caracterização de outras formas de aquisição. Então, o argumento assim, mesmo que você reconheça como fraude, e que, portanto, esse imóvel ele seria passível de penhora, eu já tenho esse imóvel há 10 anos. Então, eu já teria adquirido esse imóvel por outros meios, por capião, por exemplo. E o moço capião qualificado, ordinário, porque eu tenho um título que me transfere bem. Então, você vai atacar o meu direito de propriedade, a minha defesa, vai ser usar o uso capião como matéria de defesa, que é permitido pelo artigo 9º do Estatuto das Cidades, que é a 10.252. Então, assim, a gente tem uma série de bons argumentos contra o fisco que dá para levantar. O problema é que todos os argumentos são argumentos de autoindagação jurídica, ou seja, eu preciso de um juiz
que esteja muito afim de... E que esteja muito afim de mergulhar na parada. Eu não tenho, assim, uma... Que nem a defesa das juizadas, eu não tenho uma coisa assim, cara, a lei diz que isso tem problema não. Aqui eu tenho muita questão jurídica, mas, por exemplo, argumentos de defesa possíveis. Prescrição da pretensão constritiva, que é um argumento que é razoável. A própria aquisição por outras modalidades, que não a própria aquisição derivada, que você romperia o vínculo com o fisco, não falar, cara, fisco, tudo bem, você quer penhorar? Beleza. Mas se eu tivesse comprado as discussões, eu teria adquirido curso da avião. Então, qual é o sentido que você, fisco, tem de me buscar agora? Porque a gente não pode se esquecer, e aí vale a pena conhecer um pouquinho a LEF para isso, que é a Lei de Execução Fiscal. A LEF, o que ela diz? Quando você ingressa, a LEF é que nem a execução de título, é semelhante. Ela imediatamente começa atos constritivos. Tanto que você só pode embargar na LEF, na Lei de Execução Fiscal, diferente da nossa legislação civil, você só pode embargar na LEF se tiver garantido o juízo. Assim, que é diferente do antigamente mudou no CPC. Então, a LEF, o fisco já está praticando ato constritivo desde o primeiro dia, ele tanto que nesses casos em que a gente tem situações posteriores, você já tem a suspensão do processo. A LEF suspende depois de um ano, né? A gente tem essa regra. Então, assim, nesses casos, você vai ter outros bons argumentos contra o fisco. Mas, mesmo assim, o fisco tem muita potência. E, veja, são argumentos em que o lapso temporal é um fator determinante. O complicado é se você não tiver o lapso temporal. Aí, cara, não tem nem... Aí, o argumento que você vai usar é falar assim, mas não vai hipoteca. Aí o cara vai pegar o termo das 90, ele vai jogar tudo na sua cara, ler a letra, ignorante e tal. O máximo que você vai poder argumentar, aí já são estratégias processuais, que é o que a gente consegue fazer. Por exemplo, o fisco foi lá e penhorou o imóvel. Aí eu assim, calma, eu não sou parte da demanda, tudo bem, você caracterizou fraude, mas você já investigou se o cara tem outros bens? Porque você tem que ter uma ordem de preferência mínima. Então, procura outros bens do cara primeiro. Com isso, você talvez consiga afastar, ganhar tempo. Se o cara tiver bem, você vai atacar aquele bem, mas não é garantido. E aí é um exercício. O garantido seria fazer dela. Que é, cara, eu já tentei milhões de vezes, eu nunca, eu já consegui pouquíssimas vezes. Mas é muito difícil você ter um vendedor que esteja disposto a se organizar. Então, é que eu falei naquela hora, quando tu levantou essa questão da reserva, você até qual é o jogador que você está falando, mas no final eu falar dele, não. Realmente, na prática, é quase impossível fazer isso. Quase impossível. Pode não dizer que é impossível, é quase impossível. Mas se o cara tem outros bens, você pode tirar alguns reais desses bens atuais e colocar lá um textinho básico na máquina. Mas você já deu publicidade de fato de que ele tem outros bens e esses bens ainda são dele. Então, protege. Mas numa execução, você também, como ela vendeu depois isso daí, então. Então, foi na última venda dele, não foi na minha. Mas então o que você tem que fazer? Eu faço isso. Mas então o que você tem que fazer? Seu presidente, mas eu faço. É isso que eu faço. O que você tem que fazer? Eu não consigo fazer a reserva. Mas o que a gente tem que dizer para o nosso cliente? A primeira coisa que eu tiver honestidade com o cliente aqui é dizer assim: estou colocando isso não porque isso resolve o problema. Eu estou te dando o argumento de defesa futuro. Mas você talvez tenha que se defender. Eu não estou resolvendo o seu problema com este ato. Eu estou te dando um instrumento para tentar se defender, que o fisco, na condição de exequente, ele pode muito bem dizer assim, não, tudo bem, mas isso é o bem mais líquido que o cara tem. Se eu executar ele mesmo e consegue. E aí, se o juiz da execução fiscal vai acatar a sua tese, não, mas isso aqui é mais benéfico. Então, assim, de novo, o que eu acho que a gente pode entregar de valor no final do dia é muito mais dizer, cara, olha, transparência. Primeiro, explicar para as pessoas que não existe negócio imobiliário 100% seguro. As pessoas não sabem disso. Elas vivem num mundinho perfeito em que se eu tirar 3 certidões, meus problemas acabam. Isso não é verdade. Vai ficar 100% seguro no tempo, né? Ele vai ficar 100% seguro no tempo. Passou 5 anos, não teve nenhum. Agora, por exemplo, passou 5 anos, não teve nenhuma redução, as risadas. Ele é possível. Ele não é mais um problema para a gente. Está na concentração. Ninguém assim, hoje a técnica mais sofisticada, mais primorosa, ninguém vai tirar feito ajuizado mais para investigar credor civil. Você vai tirar feito ajuizado para outras coisas. Eu vou investigar se o cara tem uma dívida condominial que não está, não sabe, ela é própria terreno, ela vai me dar problema. Eu vou tirar se esse cara tem um questionamento quanto à capacidade dele. Vou buscar outras informações. Mas o credor civil em si, ele é relevante. Por quê? Porque a lei hoje
dá para o adquirente a alta proteção e você tem precedentes a rodo do STJ dizendo, cara, concentração da sua matrícula, o credor não correu atrás. Pô, o fiscal você tem ali umas load aqui em cima de você. Então, assim, eu acho que essa transparência acaba sendo um fator mais legal para você trazer para o novo. Porque o caso ali, legal, então quer dizer que não existe operação imobiliária, são 100% segura. Então, o que eu tenho que fazer como advogado? Eu tenho que entregar o melhor que eu posso. Quais são as boas práticas? Aí, por exemplo, beleza, volta 20 anos. Aí o cara vai fazer uma conta e fala, pô, 20 anos. Por que tem essa cobra para fazer uma dúvida? Aí faz umas 2 ou 3, né? Aí fala assim, 20 anos, às vezes pega 2 ou 3 investidores. para eu voltar 20 anos de sujeito, vale a pena para mim voltar 20. Eu quero voltar mesmo, tudo bem. Eu achei que ter os 10 falando do campeão foi interessante. Mas isso deve ter defesa. É um argumento para você ali se proteger de uma Não, e assim, eu já vi dar certo de intenção dos campeões. Eu já tenho a capacidade de que você está me buscando como. Também a própria lógica da prescrição decenal, da prescrição geral do nosso código, já que antes era 20 ou 10, ela faz todo sentido. Por exemplo, que o STJ chama de nulidade relativa. Doação inoficiosa. Doação inoficiosa é nulidade absoluta do tese. Mas o que o STJ diz? Cara, se o cara demora mais de 10 anos para questionar uma doação inoficiosa, tá com o espírito direito do cara questionar. Mas é nulidade absoluta. Mas o cara tem que ter vergonha do cara. De porra, ele antes de 10 anos não podia ter corrido atrás disso. Então, assim, nós temos esses recortes, nós temos esse colorido para dar a discussão. Mas tudo isso é um cenário muito desgastante, que é uma pessoa que comprou e passados 10 anos, ela recebe na casa dela uma carta falando assim, seu imóvel está penhorado. Isso é Brasil. Aí ela vai pegar o telefone e vai falar assim, filha da polícia, da Elma, fez besteira. Aí vai ligar para ela. Está na mídia. Aí vai fazer uma reclamação na mídia. Aí, Elma, filho. A delegada do crédito. Não é assim. Não é assim. Calma, não, mas olha, foi feito. E aí vai encontrar um advogado que vai falar assim, foi besteira mesmo. Se fosse eu, eles estava 40 anos. Não, cara, Advogado, viu que eu falei coisa nenhuma. Eu falei, mas eu engenheiro de obra pronta. Eu engenheiro de obra pronta. Não, eu teria voltado 30. Eu teria voltado 35. Então, assim, eu acho que a gente poderia, talvez, trazer para os advogados jovens um estímulo. Isso, né? Transparência. O cliente tem que entender o risco dele. Você tem que ter a capacidade de explicar para o cliente qual é o risco que ele corre. Você tem níveis de risco muito baixos. O risco fiscal é um risco baixo. Porque, até mesmo porque as procuradorias elas são ineficientes. Elas não executam tudo, elas não fazem tudo. a grande maioria que eu participo até de prestação de tempo. Isso. Então, assim, eu acho assim, melhor que a gente criar uma orientação, uma recomendação, eu iria por aí. Eu acho que aí sim, onde a gente poderia criar uma recomendação é na questão dos feitos ajudados cíveis. Porque aí eu tenho lei, eu tenho estrutura, eu te mandei uma cacetada de precedente dizendo, cara, esquece, concentração dos atos na matrícula é o que há. Mas sabe, não tinha que ser global, Gabriel. Eu não vou falar para o advogado, faz só isso aqui. Não. Eu tenho que olhar. Você vai dizer para o advogado, você não precisa investigar isso. Você pode usar as certidões para investigar outras coisas. Mas isto não é mais um problema. Por quê? Porque o entendimento do STJ e o TST formataram o novo é o seguinte: se você não tirar a certidão de feito ajuizada, você não é responsabilizado. Mas se você tira, você vê a anotação e eu descobri que você tirou, você é responsabilizado. Se você não tinha obrigação de tirar, tirou o quê? Mas faz sentido pra caraca. Não é repetitivo, mas faz sentido. Porque se a ideia é você tomar ciência, eu não tomei ciência. Eu dispenso tudo. Não, mas se eu tirei, tem um processo lá que é besteira, eu faço questão de falar que tá, aquele processo aqui, só tá aquele, tá? Não, Mas eu faço questão de falar. aí você vai fazendo uma avaliação, Vai ficar na minha escritura. uma avaliação de risco. Reais ali, porque um dentista que furou o dente na rapidão. Por exemplo, falei, vai, você não quer fazer um acordo no Brasil? Não, vai, mas deixa lá. Porque aí vai ver que é só isso. Não, mas aí você está fazendo uma avaliação de risco ali. Sim. Mas você tem a consciência de que isso não é obrigatório. É isso que a pessoa tem que entender assim. Mas eu quero continuar tirando certidão. Tira. Você só precisa entender que você não é obrigado a fazer isso. E você tem que entender quais são as consequências de tirar. Que pode ser que você ganhe um negócio porque você tirou. Não. Eu acho que também se dá, mas da ABAN poderia também partir um incentivo, não para nós, né, mas
uma diretriz para quem está fazendo as normas do CNJ, por exemplo, especificar quais são as cestas fiscais que vão tirar. Então, porque elas são administrativas ou elas são judiciais? Eu vou dizer as administrativas, vou dizer meu mesmo. Porque, por exemplo, olha só, a própria certidão do PGFN, quando está positiva para o efeito negativa, se você ler lá, ela vai falar assim, os feitos são suspensos, não existe dívida, porque tem um termo que eu falo, pô, para que ele tira isso? Não existe... Mas eu não garanto que não. Mas e o texto, você lê aquele texto, isso fala, pô, tranquilo, positivo é efeito negativo. Mas aí não, o que eu faço? Não, pede lá pede a coisa do relatório fiscal do cara, pra gente ver se for um IR parcelar, se for uma doideira pequena, mas aí você dá assim, olha, eu também muito tipado, eu pedi, é isso aqui que aparece no negócio dele, não. Aqui R$500, sabe qual é o prêmio? 5 de 100, mas parece positivo. Assim como às vezes é uma porra desse. o problema de você consultar o CNJ sem saber a resposta, que pode vir uma resposta que a gente não ouve. Esse é o problema. Por isso que a gente trabalha muito no legislativo, assim, a ABAME ela tem um foco maior no legislativo, porque no legislativo a gente está propondo a lei. Então, por exemplo, a gente tem uma proposta de lei dentro da nossa diretoria de assuntos legislativos. É uma proposta de lei que a gente está encontrando um deputado que é um sabe, que ainda tem que escolher bem quem vai abraçar, quem não vai. A gente está escolhendo um deputado a dedo, que é para mudar, por lei de lei complementar, tem que ser complementar, para mudar o parágrafo único de 185. E criar uma regra. Falar, cara, ó, tudo bem, mas se o cara tiver solvente, quando ele faz a alienação, pô, porque tudo bem que é uma investigação que eu consigo fazer. Se o cara me apresentar ao vivo, o cara fala, olha só, hoje em dia, porque aí, não, prudente, por exemplo, funciona, apresenta e pode ser, eu acho que o cara já tem que embora, se não for, né, ele tem bens. Aí eu vou botar na minha cesta, aí eu vou botar na minha escritura assim, que no momento da alienação ele apresentou patrimônio de não tinha uma dívida fiscal de 7 mil, mas ele apresentou patrimônio. Ou então você vai falar assim, pô, o cara tem patrimônio de 200 milhões. Será que o cara tem uma dívida fiscal de mais de 200 milhões? Então, assim, mas isso hoje, fazer isso resolve? Não resolve. Hoje a lei não dá essa defesa. Ela pode ser usada, mas ela não problema. O que a gente está querendo propor é o seguinte, Ficho, ajuda a gente. Porque se você continuar no movimento de usar a tecnologia para... Cara, daqui a pouco o mercado ele vai retravar, não tem jeito. E é só quem vai comprar imóvel é quem tem muito apetite de risco. E quem tem muita grana para perder. Aí é fundo. Aí é fundo, meu irmão. Você entende? Se o mercado para, ajuda o próprio fisco também. O fisco, ele arrecada o tempo todo. A prefeitura arrecada o TPTU, mas lá no imobiliário tem ganho de capital o tempo todo. Claro. O mercado imobiliário tem essa questão. O mercado para, ele se pro federal. O mercado imobiliário tem essa característica do investidor mais conservador, né? Que não quer tanto. O investidor pequeno, sim. Não precisa tomar risco nenhum. Mas é questão de mercado e também a questão dos bancos, né, gente? O banco é um bom aliado para buscar segurança, porque se não tem segurança, o banco não fica nada. E quem manda lá em cima no Congresso o banco dá aula. Se você for fazer hoje uma escritura, o banco não pede certidão nenhum. O banco está andando para Pediram uma vez, eles fizeram a lei de alienação. Mas é isso. Ela não pede mais nada, o cara queria saber. Fizeram a lei de alienação do jeito que eles queriam. Pode ter uma execução para o cara, mas a alienação dele está garantida. Mas isso acontece assim, a aula que o banco nos dá é nesse sentido, de que, cara, ele toma risco. O banco, quando ele dá crédito, ele toma risco. Mas o que ele avalia? É uma matemática que a gente tem que aprender a fazer enquanto mercado. De novo, por que eu acho que o mercado não vai quebrar, mesmo que a gente fale que tem risco? Porque, se a gente olhar estatisticamente, o número de pessoas que perdem imóveis é muito baixo. Muito baixo. Você tem perda de imóvel, sim. Por execução hipotecária, quando ela hipoteca a bola dele, por alienação fiduciária, agora tem uma nova vez atual, outra que virá, não sei qual será. Mas, por execução fiscal, cara, é muito difícil. Até mesmo porque você pode começar a equacionar esses riscos como se o cliente adquirente. Fala diferente, bota na cabeça que existe um risquinho. Então, assim, briga mais pelo desconto, corre mais, melhora a sua posição econômica. Para se lá na frente dar algum problema, você tem que ter ali uma reserva de dinheiro para contratar um bom advogado, para te defender, para acontecer. Então, assim, eu acho que as orientações podem ser assim, mas a minha predileção para esse tipo de assunto muito polêmico são os eventos. Para a gente ouvir gente dentro da comissão, de fora da comissão, que possa trazer esses insights de novo.
Quando a gente advoga para corretor, cara, eu quero proteger o corretor, é do direito de cima. Para o adquirente, é o outro. Para o vendedor, eu vou assim, diminuir tudo. Falar, não, isso aqui é uma bobeira, cara. Isso aqui não vai dar problema, nunca vai dar problema. Eu sou advogado da causa, estou brigando para isso aqui não acontecer. Legal. Ou então, uma diretriz seguinte: quais são as boas práticas que nós podemos fazer, incluir nas escrituras para aumentar As boas práticas. proteção, para aumentar a proteção, não é dar proteção plena. Isso. Gostei. Mas lembrando que guia de boas práticas não é promessa de sucesso. Não, mas o que isso tem que ser guia de boas práticas não é promessa de Só tem que sucesso. abrir com um disclaimer assim. Existe insegurança jurídica no Brasil. Não precisa. Hoje, é assim, essa dessa. Mas, nós, em outras conversas, quais boas práticas? Por exemplo, verifique o patrimônio do vendedor. O acervo patrimonial. Busque essa informação. Aí, se o cara se recusar, não indica o negócio. É isso. PFM positivo, PFM negativo. Pesquisa. Olha, vou falar um negócio para a corretora. Já aconteceu o caso que a gente negou a venda e o comprador ficou tão grato ao corretor pela Que fidelizou e comprou outro. Comprou outro. você deu a venda, você ganhou um cliente, Ah, isso aí entendeu? E aí, cara, tu ganhou um cliente para a vida. a gente volta E isso é um diferencial, porque só o fato de você ter uma advogada já, né, assim como outros meus também tem, cara, já é um diferencial, porque é a minoria que faz isso. ainda hoje. Ainda é, entendeu? E as grandes imobiliárias, às vezes, para diminuir custo, cara, bota um advogado. O administrativo. Cara, é muito Administrativo, né? É, que estranha, a filhazinha também não tá ali para entregar Porque eu recebo um parecer de chat, gente, de Cláudio, pelo amor Pô, cara, eu de quero Deus, parecer eu quero uma jurídico. minuta de escrito. Ainda bem que você é só jurídico. Quem fez? Do robô. Pô, mano, eu quero minuta de sinal, fechou com imobiliária grande da Transfina, e alto padrão, que existe morar. Eu sei falar, meu irmão, como é que esses caras estão vendendo imóvel de 10 milhões, 5 milhões? Com essa minuta de sinal aqui. E eles não priorizou, mas aqui não priorizou. Posso encerrar? Aqui, na questão de boas práticas, eu, como advogada nova, eu fui desenvolvendo isso. E escritórios grandes têm, mas escritórios pequenos não, advogado individual também não. Formalizar todo o envio de documentos, envio de parecer jurídico por e-mail. Hoje em dia, tudo está no WhatsApp, no áudio do WhatsApp, WhatsApp servidores no WhatsApp, documentos no WhatsApp. Sim. A gente precisa tentar. A gente tem isso. Então, no meu e-mail, fica lá, responde o e-mail, e foi enviada a documentação com o seu parecer, você tem tudo documentado. Concordo. Tudo se perde, está tudo muito bugado, e a gente precisa ter meios de ter aquele registro, Aquele arquivo, né, aquela coisa. Né? É. Sim, sem dúvida. O e-mail é bom para isso mesmo. Eu vou encerrar o vídeo, tá, gente? Não, vai ter que ser a reunião. Então, vai, fala você. Fala aí. Você tem que fazer. Gente, então eu queria. Eu perguntei até de novo, vamos lá. Você Se alguém tem alguma pergunta, Pessoal do online. Fechei, não. Pronto. Pessoal do online, nós estamos aqui nos encaminhando para o encerramento da reunião. Dilane está com o vídeo aberto. Dilane, obrigado aí pela participação. Dilane, nossa presidente da Comissão de Direito de Família. Obrigado, Dilane. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tecer alguma consideração? Eu faço, às vezes, aqui, que a Elisa deveria estar fazendo, convidar quem não faz parte da comissão para participar da comissão. Dilane levantou a mão. Fala, Dilane. Oi, Feijó, boa noite a todos. É só uma consideraçãozinha em relação ao que vocês comentaram agora, pelo que eu vi em relação à documentação, de que a praticidade das pessoas enviarem por WhatsApp, tudo certinho, né? Eu aqui no escritório eu tenho a preocupação de solicitar ao cliente que sempre envie por e-mail, justamente por causa dessa perda de celular, né, a LGPD, para poder ficar tudo protegido. Isso seria a recomendação de vocês também, porque eu peguei um pouquinho meio picotado. Documentar, eu acho que a recomendação é sempre documentar, porque às vezes você exigir mandar por e-mail, principalmente para o corretor que tem a vida muito corrida, o cara perde o timing do negócio ali. Entendi. Mas, assim, ter meio de documentar, cara, hoje em dia você receber um e-mail no WhatsApp,
Cara, 30 telas, salva o arquivo num drive e pronto, né? Você vai organizando. É pela questão da praticidade, o envio por o Hoje em dia é fácil, né? WhatsApp. Eu não falo certo, mas assim, guardar o acervo recebido e guardar as conversas é, sem dúvida, uma excelente prática até para amanhã, ou depois o cliente não poder virar para você e falar assim, mas isso você não me falou. Mas isso eu não sabia. Sabia sim. No dia tal, te mandei um WhatsApp, você deu tracinho, e não falou nada. Que deu tracinho, deu. Vai ter que fazer uma ata notarial para usar como prova? Outros 500, mas a princípio a boa prática acho que seria essa, sem dúvida nenhuma. Não, perfeito. Porque como eu atuando como advogado, eu prefiro mais esse procedimento. Mas aí, como você falou, para o corretor é mais prático realmente por WhatsApp. E-mail é maravilhoso, também gosto muito, mas vai convencer a pessoa a mandar e-mail. Não, é verdade. Corretor, nada aqui. Minha esposa de corretor também posso falar. Corretor odeia e-mail, cara. Não sei o que tem que fazer. Mas eu entendo por quê. Mas eu acho que é por conta disso, da correria. Você gosta de ver? Não, Pode ser. Cara, e-mail que há. pode ser. Pode fazer o quê? Não, Todo mundo gosta, né? Tá ótimo. Parabéns aí à comissão, tá? Boa noite. É bom, mais alguém aí do online que mais alguém quer falar? Pô, eu não sei quem é o nome, mas parece ser um convidado, Rei do AP, falou assim, eu gravo as reuniões e boto tudo com biometria facial. Aí ele já está no outro. Inclusive de investimentos. Maravilhoso. Advogado, hein? O cara é advogado. Então, advogado, então, assim, Aonde ele grava? também, a tecnologia está aí em nosso favor, né? Para você usar isso como meio de prova posteriormente, é maravilhoso. Né? Aonde ele grava? Ele grava diretamente, ele grava no próprio. Não, por exemplo, meu computador, ele grava, aí eu já tenho uma IA que está fazendo a transcrição, me dá os pontos e tal. Isso é legal. Isso é um ponto, é tranquilo. Mas ele grava com biometria, pelo que eu estou entendendo, ele ainda tem uma biometria que identifica a pessoa que está falando. Aí, realmente, eu tiro meu chapéu, porque essa eu nunca tinha visto. Assim, mas é legal, é isso. Acho que documentar e ter clareza que o cliente sabe o risco que ele está assumindo é o fator fundamental. Bom, pessoal, então, organiza isso. Não sei o que tem que encerrar. Oi, gente, olha só, eu queria convidar vocês todos, tá? Quem ainda não está inscrito, para se inscrever no YouTube da Abami, tá? A gente está com um projeto novo, que é o AbamiCast, que a gente está fazendo a gravação. Eu tive na semana passada gravando, e esse tema foi um tema abordado na gravação, então, super recomendo que vocês estejam aí atentos ao canal da Abami, do YouTube, ativem o sininho, porque em julho, né, Gabriel? Estaremos botando no ar os nossos episódios da AbamiCast. Então, sigam o YouTube da Abami. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que o áudio tenha funcionado corretamente. O Gabriel que ele mandou. O Gabriel botou assim, minha cliente tem um imóvel em nome do antigo proprietário e tem dívidas antigas de IPTU. Posso usar o uso campeão para me defender previamente? Cara, previamente não. IPTU do próprio Previamente não. O que você vai ter que avaliar é se essa dívida inscrita, ela já está executada, ela já está judicializada. Se ela não tiver judicializada, você pode ter a caracterização de uma prescrição tributária, né, que é extintiva do crédito tributário, e você pode tentar forçar a barra se a sua uso capião for posterior às dívidas. Se você, no teu período aquisitivo, você tiver dívida também, você não vai poder usar isso como matéria de defesa, porque você já é o proprietário, porque a sentença que vai reconhecer o uso capião vai te declarar proprietário daquele período. Mas eu te digo o seguinte, previamente não. Você vai entrar com uma ação declaratória para isso, eu não faria. Agora, se eventualmente você sofrer uma execução fiscal, é possível que você use isso como matéria de defesa, mas você tem que ver direitinho essas datas. Bom, gente, então é isso. Ultrapassamos aqui um pouquinho o horário. Obrigada a todos, tá? Até o nosso próximo encontro. Eu não sei. Perfeito, obrigado. Eu vou sair aqui e vou desconectar lá também. Conectar, Então, bom, viu? Esse aqui, claro.